Olá, pessoal! Como a gente viu na aula passada, a Política Nacional de Meio Ambiente, a PNMA, ela foi um importante mecanismo para a gente estabelecer algumas normas ambientais na gestão ambiental pública. Portanto, a gente vai esmiuçar um pouco mais a partir dessas próximas aulas sobre os instrumentos que estão presentes dentro da PNMA, que são bastante aplicados dentro da gestão ambiental. Como a gente também viu na aula passada, os instrumentos da PNMA são as ferramentas com que a política pública é colocada em prática para conseguir atingir seus objetivos. E esses instrumentos vão se dividir em alguns subtipos, que são o do tipo comando e controle, o do tipo econômico e do tipo de autocontrole e autorregulação, e vai estudar um pouco sobre eles aqui nessa aula. No caso dos instrumentos de comando e controle, eles vão ser mecanismos de imposição que o poder público tem para conseguir efetivar a gestão ambiental pública. E eles constituem a primeira geração de instrumentos da gestão ambiental. Quando lá no passado começaram a se desenvolver as políticas públicas ambientais, foram utilizados esses instrumentos de comando e controle para justamente fazer o comando e o controle da gestão ambiental do meio ambiente, impondo ao poluidor ou ao usuário mecanismos para que a gestão ambiental conseguisse ser efetivamente aplicada. E como que isso foi possível? Através da criação e da implantação de políticas públicas, tanto a nível federal quanto estadual e também nível municipal. Então, através das leis, das políticas públicas, o governo tinha um subsídio para conseguir cobrar dos empreendedores, da pessoa que está usufruindo dos recursos naturais, para que ele conseguisse atender aqueles princípios do desenvolvimento sustentável. E essas políticas públicas constituem, portanto, um conjunto de regulamentos e de normas que são impostos pelo poder público e pelo controle do seu cumprimento. Tem algumas vantagens, que é a possibilidade de facilitar o monitoramento e observar o cumprimento das regras estabelecidas nesses mecanismos, nesses instrumentos de comando e controle, e também a flexibilidade para regular os fenômenos mais complexos. No entanto, as desvantagens é que esses mecanismos de comando e controle não conseguem refletir a forma menos onerosa de controlar os impactos e também não incentivam o agente impactante a implementar a melhoria contínua. Ou seja, significa que o agente impactante vai tentar obedecer o mecanismo de comando e controle apenas, o que está imposto nas normas, nos regulamentos, e não tem incentivo a esse agente impactante buscar uma melhoria contínua dos seus processos para, além de não gerar poluição, conseguir otimizar os processos ambientais, fazendo alguma forma de reuso, por exemplo, diminuindo o consumo de matéria-prima. Tudo isso não é incentivado pelos instrumentos de comando e controle. Sendo assim, esses instrumentos buscam apenas punir o agente impactante, a pessoa que está causando algum impacto ambiental, e no lugar de agir preventivamente, age apenas corretivamente. No caso dos instrumentos econômicos, eles visam tanto beneficiar a pessoa, o agente impactante que reduz os impactos, como também punir aquele que causa impactos ambientais negativos. Então, ele vai ter a via de mão dupla. Tanto traz uma vantagem de beneficiar quem reduz o impacto, como também pune quem gera algum impacto negativo. E a aplicação desses instrumentos econômicos pode ser tanto por meio de transferências fiscais, utilizando, no caso, a recompensa ou de pagamento, ou então por uma criação de mercados que permitem, no caso, a compra e a venda do direito de causar impacto. E nesse caso da criação de mercados, a gente pode ter a aplicação de taxas para a emissão de poluentes, mas tem um lado negativo que as pessoas podem entender esse instrumento econômico da criação do mercado como uma licença para poluir. Ou seja, algumas pessoas podem pensar o seguinte: não, se eu pagar essa multa, então tudo bem, posso poluir. Eu tenho recurso financeiro para arcar com o custo da multa ambiental, então não tem problema, deixa lançar ali a poluição para o meio ambiente. Sendo que essa poluição ambiental vai prejudicar todas as formas de vida que estão ali presentes, que dependem do meio saudável para conseguir sobreviver. Portanto, algumas pessoas podem interpretar errado esse tipo de instrumento econômico que visa a punição para aqueles agentes que causam algum impacto ambiental negativo. E dentro desse mecanismo de instrumentos econômicos, a gente vai ter uma esfera de estudo que é a economia ambiental, que está associada tanto a essa ferramenta de recompensa quanto de pagamentos ambientais. As vantagens no caso dos instrumentos econômicos, ele pode criar incentivos para a inovação e gerar eficiência. No caso das recompensas ambientais, isso pode ser um estímulo para que as empresas utilizem desse mecanismo para gerar mais eficiência, no meio ambiente e conseguir também economizar na utilização dos recursos ambientais.
No entanto, como desvantagem, um mecanismo, um instrumento de difícil implantação leva à necessidade de controle e de ajustes e também pode gerar alguns problemas políticos e econômicos em relação à implantação desse instrumento. Existem alguns exemplos de aplicação do instrumento econômico do tipo de recompensa ambiental, que é o caso do modelo do PSA, que significa pagamento por serviços ambientais. Ele é aplicado em algumas regiões, por exemplo, mais agricultáveis, em que o agricultor ele pode receber um certo valor econômico por cuidar, né, da sua propriedade em relação à proteção da água. Então, o usuário, né, do agricultor, ele pode aplicar atividades de recuperação e conservação da vegetação nativa. Isso faz com que a vegetação nativa produza serviços ambientais de proteção da água, principalmente nas margens dos rios. Os usuários, por sua vez, vão receber uma água de melhor qualidade e o agricultor que proporcionou essa proteção lá na sua terra, na sua propriedade, tem um valor do seu serviço reconhecido e ele vai atuar então como um prestador de serviço, recebendo um valor financeiro de recompensa ambiental por estar executando essa atividade de recuperação e conservação da vegetação nativa. Esse modelo é muito bem aplicado e recomendado, inclusive, para se fazer a proteção sanitária de mananciais, para evitar que os mananciais venham a ser poluídos pelas atividades antrópicas. Isso proporciona que a água que está presente ali no recurso ambiental, né, no rio ou no reservatório artificial, tenha uma melhor qualidade de água bruta e, portanto, eu vou economizar no custo em relação ao tratamento da água que vai ser fornecida para a população. E no caso dos instrumentos de autocontrole e autorregulação, aqui por último, eles são baseados na responsabilidade do próprio agente impactante e também controlado pelas forças do mercado. O próprio mercado, a pressão da opinião pública, né, o consumismo ambiental fazem com que as próprias empresas incrementem seus processos produtivos, os mecanismos de gestão ambiental para se fazer esse autocontrole e autorregulação. Então, a gente vai ter tanto a regulação estatal do poder público, né, do governo, como também um mecanismo de autorregulação, em que a própria empresa incrementa mecanismos de gestão ambiental dentro da sua corporação. Esses instrumentos de autorregulação e autocontrole, eles são bastante utilizados nas empresas que têm, por exemplo, o sistema de gestão ambiental certificado pela ISO 14001, que requer que a empresa tenha um sistema de auditoria tanto interna quanto externa, e nesse processo de auditorias, a empresa ela faz o seu próprio controle e autorregulação da gestão dos recursos ambientais. E em resumo, daqueles instrumentos que a gente viu anteriormente, né, daqueles 3 instrumentos da PNMA, eu destaco aqui para vocês 3 separações. Os instrumentos que incidem diretamente nas atividades potencialmente impactantes, que são o licenciamento ambiental, o instrumento de padrões de emissões e avaliação de impacto ambiental, AIA, os instrumentos que incidem indiretamente nas atividades impactantes, fazendo a gestão ambiental por meio de restrições de uso e de intervenções dos recursos e ecossistemas específicos, que é o caso dos padrões de qualidade, zoneamento ambiental, instrumentos de áreas protegidas e os instrumentos econômicos. E, por fim, os instrumentos que subsidiam a aplicação e o cumprimento dos demais instrumentos que eu citei anteriormente, que são o caso dos relatórios e das penalidades ambientais. E para as próximas partes dessa aula, eu destaquei para vocês, a gente vai estudar aqui os padrões de qualidade, os padrões de emissões e também o instrumento de zoneamento ambiental ou então zoneamento ecológico econômico. Então, continue por aí assistindo o restante da playlist para acompanhar o restante da aula.